Meus irmãos, nós neste trimestre, estamos no novo trimestre, estudando hoje no segundo domingo, a segunda lição do novo trimestre da classe de adultos. O tema geral do trimestre é a supremacia das Escrituras, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nós, no domingo anterior, no dia 2, estudamos na lição de número 1, a autoridade da Bíblia, e hoje, no dia 9 de janeiro, nós vamos estudar a lição de número 2, a lição que tem como título a inspiração divina da Bíblia. O texto áureo da nossa lição se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E a verdade prática declara o seguinte: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Então nós vamos, nesta lição de hoje, no tópico 1, falar sobre a doutrina da inspiração bíblica. No tópico 2, vamos falar sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. E no tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Meus irmãos, nós evangélicos, nós crentes evangélicos, somos conhecidos por um povo que ama a Bíblia, usa a Bíblia, anda com a Bíblia. Antigamente, alguns até chamavam a gente de povo do livro da capa preta, porque nós nos distinguimos dos demais cristãos por portar a Bíblia, por ir à igreja com o exemplar da Bíblia Sagrada na mão e usarmos a Bíblia nos nossos cultos, nas nossas reuniões de oração, de pregação, nos mais diversos cultos. Então, quando você passa pela rua ou em qualquer lugar, quando você vê uma pessoa com a Bíblia na mão, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é a seguinte afirmação: essa pessoa aí é um crente, essa mulher aí é uma crente. Porque crente e Bíblia, irmãos, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Não somente da gente carregar a Bíblia na nossa mão, mas de lê-la, de ler a Bíblia, de compreender a Bíblia, de estudar a Bíblia e de obedecer a Bíblia, de obedecer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, tem sido um livro muito perseguido ao longo da história, perseguições das mais diversas fontes e de diversas maneiras. No início, irmãos, nos primeiros séculos de existência da igreja aqui na terra, a Bíblia foi muito perseguida pelo entendimento da igreja católica de que a Bíblia não podia ser traduzida na língua do povo. Eles acreditavam que a língua sagrada era o latim e que a Bíblia, traduzida do hebraico e do grego para o latim, aqui é chamada Vulgata Latina, feita por Jerônimo, era a língua oficial. E assim, o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Então, um tipo de perseguição muito grande, porque sem o povo ler a palavra de Deus, sem o povo conhecer a palavra de Deus, então, eles podiam manipular as pessoas, a religião, e fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas, irmãos, Deus levantou pessoas, Deus levantou homens para trabalhar nesse aspecto aí de tradução da Bíblia para o idioma, para os idiomas dos países. Então, na Reforma Protestante, houve uma grande guinada na Reforma Protestante, porque um dos lemas da Reforma Protestante é sola Escritura, ou seja, só a Bíblia é a regra infalível de fé e prática para o cristão, de modo que a Bíblia ela está acima de qualquer palavra de homem, seja lá que homem for, seja qual for o título eclesiástico desse homem, a palavra dele não está em pé de igualdade com a Bíblia e muito menos acima da Bíblia. Então, uma das marcas do protestantismo, uma das marcas que identificam a igreja cristã evangélica
é o lema sola escritura. Então nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, este livro, ele é a palavra de Deus e tem autoridade suprema na nossa vida. É a única regra infalível. Nós nos guiamos no dia a dia por meio de várias coisas. A igreja, ela é governada e orientada pelos seus estatutos, pelo regimento interno, pelas suas normas, pelas suas tradições, pelos seus costumes. Nós nos orientamos e nos baseamos pela razão, etc, etc. Mas, irmãos, tudo isso são regras falíveis. A única regra infalível é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela é suprema, por isso que a gente diz que é a única regra infalível de fé e prática. Então, no início da igreja, a Bíblia não podia ser traduzida para o idioma do povo e ninguém conhecia a Bíblia. Mas, a partir da Reforma Protestante, Lutero iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o alemão e daí por diante, irmãos, se espalhou em toda a Europa e fora da Europa traduções da Bíblia para o idioma do povo. E nós louvamos a Deus que a Bíblia foi traduzida para o português, inicialmente por João Ferreira de Almeida, e hoje nós temos na nossa língua portuguesa várias traduções bíblicas de qualidade que nós podemos confiar e usá-la no nosso dia a dia, como as traduções de João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida e Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora. São Bíblias, são traduções que são bênçãos de Deus para a igreja brasileira. Mas, irmãos, ao longo do tempo, a Bíblia foi sendo atacada, principalmente durante a época do iluminismo, do racionalismo, na modernidade, em que começou-se a questionar a autoridade da Bíblia, começou-se a questionar esse livro, dizendo que esse livro não é a palavra de Deus, mas que apenas pode conter a palavra de Deus. Depois da teologia liberal, que questionava isso, que dizia, os teólogos liberais diziam que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Veio a neortodoxia, dizendo que a Bíblia pode tornar-se a palavra de Deus. Mas nós, irmãos, seguimos o entendimento histórico, conservador, ortodoxo da igreja cristã, que ao longo dos séculos tem dito e afirmado que a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, ela é a palavra de Deus. Mas por que a Bíblia é a palavra de Deus? Enquanto algumas pessoas questionam, dizendo que a Bíblia é apenas um livro humano, tem outros que vão até para outro extremo, dizendo que a Bíblia é apenas um livro divino. Nós, evangélicos, irmãos, nós cremos, que a Bíblia é tanto um livro humano, quanto um livro divino. Assim como Jesus. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Ele tinha em si as duas naturezas, a união hipostática das duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Se as pessoas olhassem apenas para as características humanas de Jesus, ia dizer, não, esse homem não é Deus, ele é apenas um homem. Se as pessoas observarem somente os aspectos divinos de Jesus, aí vão dizer, não, esse aqui não é um homem, isso aqui é um Deus encarnado, é um Deus que se fez carne. Então, meus irmãos, nós não podemos olhar, nós não podemos enxergar apenas um lado da verdade, precisamos enxergar ambos os lados da verdade. Então, assim como Jesus era plenamente Deus e plenamente homem, a Bíblia Sagrada também, ela é divina e humana ao mesmo tempo. De modo, meus irmãos, que a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 16 séculos e escrita, por meio de 40 escritores diferentes. 40 homens de Deus falaram, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. De sorte, meus irmãos, que embora tenhamos 40 escritores que escreveram a Bíblia, nós temos um único autor que é o Espírito Santo, o único autor que é Deus.
Então, a Bíblia, ela é um livro especial, sui generis, é um livro que se distingue de todos os demais livros aqui da terra, e é o livro mais lido, mais impresso e mais conhecido e divulgado no mundo, é a Bíblia Sagrada. Então, o que faz desse livro ser especial e diferente de todos os demais é a inspiração divina que atuou nos escritores para que eles escrevessem a palavra de Deus. Então, isso é todo um diferencial. Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje chama-se inspiração. Então, é por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela foi produzida sob a influência sobrenatural do Espírito Santo. Nós temos aqui na nossa leitura bíblica em classe 2 textos bíblicos fundamentais da doutrina da inspiração das Escrituras, que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17, e 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 a 21. Em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo, ele fala que Timóteo, desde a sua infância, ele conhecia, desde a sua meninice, sabes as sagradas letras que fazem-te sábio para a salvação. Então Paulo, ele chama, naquela época não existia ainda o Novo Testamento, eles conheciam apenas o Antigo Testamento. E Paulo chama o Antigo Testamento de sagradas letras, ou de letras sagradas, de palavras santas, não é uma palavra qualquer. Então veja que Paulo já enfatiza esse lado divino das Escrituras. E ele diz que essas sagradas letras podem fazer-te sábio para salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então a Bíblia, irmãos, é um livro que mostra toda a história da redenção. A história da redenção é o tema central da Bíblia, é a história da redenção, mostrando que Jesus é o redentor da humanidade. A Bíblia fala logo no início, nos 2 primeiros capítulos, sobre a criação do homem, dos céus e da terra. No capítulo 3, fala sobre a queda do homem. E do capítulo 4, irmãos, de Gênesis, até lá, perto do final de Apocalipse, fala da história da redenção, da busca de Deus em salvar o homem, de estender a mão para o homem para salvá-lo. Então, e depois lá no final de Apocalipse tem o encerramento e o final dessa história. Então essa grande narrativa, a metanarrativa bíblica é a história da redenção, tendo Cristo como o redentor da humanidade caída no pecado e longe separada de Deus. Então Paulo diz aqui a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ele usa, irmãos, essa expressão aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada. Aqui, irmãos, não é uma inspiração natural. Você, quando está estudando, lendo, escrevendo ou produzindo alguma coisa, você tem inspiração, como alguns chamam por aí, diz, eu tive um insight, eu tive uma ideia, uma luz brilhou aqui, eu tive aquela ideia brilhante e escrevi, produzi, pensei e tal. Isso aí acontece com todo mundo, isso aí é uma inspiração natural. Nós temos também inspiração divina no dia a dia, quando a gente prega a palavra, quando ensina a palavra, quando a gente aconselha. O Espírito Santo nos usa para pregar, para falar, com unção, para escrever sobre a orientação do Espírito Santo. Mas esse tipo de inspiração não é o mesmo tipo de inspiração no qual os escritores bíblicos foram usados por Deus. A inspiração dos escritores bíblicos é uma inspiração especial, é uma influência sobrenatural do Espírito Santo na vida deles para produzir esse texto inerrante e infalível que é a palavra de Deus. Foi uma inspiração única, especial e única, como diz a nossa declaração de fé. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado ou menos inspirado, mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade.
É importante, irmãos, dizer que essa inspiração é divina. O termo grego que Paulo usa aqui em 2 Timóteo 3,16 é uma palavra que só ocorre no Novo Testamento, aqui neste versículo. É uma palavra chamada de theopneustos. Theopneustos significa inspirada por Deus. Inspirada por Deus ou divinamente inspirada. Então, a inspiração, ela parte de Deus, ela vem de Deus. Ela vem de Deus, por isso que o autor da Bíblia é Deus. E Jesus, irmãos, ele falou que até os sinais diacríticos do texto bíblico eram inspirados. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus falou que nem um iota é a menor letra do alfabeto grego, é uma letra bem pequenininha. Nenhum iota, que no nosso idioma é traduzido, é transliterado para a letra I. Então, nenhum I, nenhum iota, que é a menor letra do alfabeto grego, e nenhum acento, nenhum traço, se omitirá da lei antes que tudo seja cumprido. Então, o próprio Jesus, irmãos, reconheceu a inspiração verbal. As palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia toda é a palavra de Deus. A inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente. Essa inspiração, irmãos, não é como alguém que vai lá no cartório, na delegacia, fazer, por exemplo, o registro de alguma coisa, como uma espécie de escrivão que vai digitar lá o que a pessoa está falando. Não é assim. A inspiração bíblica também não é uma espécie de psicografia que acontece lá no espiritismo, em que o espírito maligno lá baixa lá no sujeito, no corpo do sujeito, toma de conta de todas as suas faculdades mentais e ele vai escrever aquilo lá que o espírito escreveu. Não é assim. A inspiração divina, ela não anula a razão humana, as particularidades humanas, não anula a personalidade dos escritores e nem o talento dos escritores. Então Pedro disse que eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. O agente da Trindade que foi, vamos dizer assim, que fez com que esse livro fosse produzido foi o Espírito Santo. E Pedro, quando ele diz falaram inspirados pelo Espírito Santo, no original grego aqui, a ideia disso aqui é que eles foram impelidos pelo Espírito Santo. Assim como um barco à vela está navegando no mar, ou numa lagoa, no rio, e ele se desloca à medida que o vento sopra. À medida que o vento sopra, ele vai se deslocando e vai cumprindo o seu trajeto. Então, o Espírito Santo soprou. Então, as Escrituras foram expiradas por Deus, foram sopradas por Deus. Então, foram homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregada nas Escrituras. Então, em primeiro lugar, a inspiração é divina. Segundo lugar, a inspiração é verbal. Verbal vem de verbo, de palavra. Então, as palavras foram inspiradas e ela é plenária. O que significa isso? A inspiração plenária significa que a inspiração é plena, total, completa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Nós não podemos, irmãos, afirmar, é um erro a gente afirmar que o Novo Testamento é mais inspirado do que o Antigo Testamento, de jeito nenhum. Toda a Bíblia, ela é igualmente inspirada. O Sermão da Montanha é inspirado por Deus, mas as genealogias que está lá em 2 Crônicas também foram inspiradas por Deus. Todos os livros da Bíblia são igualmente inspirados. Cantares de Salomão, Provérbios, Pentateuco, Juízes, Apocalipse, enfim, qualquer livro da Bíblia. Durante a Reforma Protestante, Lutero estava tão fixado na questão da doutrina da justificação pela fé,
com base ali em Romanos, capítulo 4, que falava que a justificação é pela fé e não pelas obras, que Lutero teve dificuldade de acreditar que a epístola de Tiago era inspirada por Deus. Mas, irmãos, era apenas um equívoco dele, é porque ele só estava vendo a coisa sob um ponto de vista. Mas, na verdade, irmãos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é a melhor intérprete de si mesma. Então, Paulo, lá em Romanos, estava falando da justificação pela fé, sob o ponto de vista de Deus, e lá Tiago estava falando da justificação do pecador, já sob outro ponto de vista, dizendo que as pessoas que verdadeiramente foram justificadas pela fé, invariavelmente, como consequência natural, vai produzir as boas obras. Então não há contradição alguma, porque o autor é único. Então cada livro da Bíblia é como que uma peça diferente de um quebra-cabeça. Então quando você junta elas, se encaixa perfeitamente para formar um todo, para ter uma unidade e uma consistência. Então toda a Bíblia igualmente é inspirada. E Paulo disse em Romanos 15:4 que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Paulo também disse: toda a escritura é divinamente inspirada. Então tenhamos cuidado para não cair na tentação de achar, irmãos, que só é inspirada por Deus as palavras que estão grafadas aqui em vermelho. Tem algumas Bíblias, inclusive essa que eu estou usando aqui hoje, aqui nos Evangelhos, onde Jesus falou, aqui é grafada de vermelho. E tem, irmãos, um entendimento equivocado que circula pelas internets da vida, por aí, dizendo que Jesus é a chave hermenêutica, querendo apresentar um cano dentro do cano, querendo apresentar, dizer que umas partes são mais inspiradas do que outras. Todas são igualmente inspiradas, tanto as palavras que estão grafadas em vermelho, como qualquer outra. Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia. Tudo que a gente sabe sobre Jesus foi escrito pelos evangelistas e pelos apóstolos. Jesus mesmo não escreveu nada. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não somente contém a palavra de Deus, mas ela é plenamente palavra de Deus. Tópico 2 da nossa lição: a inspiração divina e os autores da Bíblia. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Então Deus, irmãos, respeitou a personalidade de cada um. Isso é muito lindo e muito bonito. Isso só mostra a divindade, a maravilha de Deus, a mão de Deus em tudo isso. Usar pessoas, escritores de diferentes mentalidades, de diferentes épocas, de diferentes talentos, para escrever um livro que é único, que é consistente em si mesmo. Então Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. As limitações dos autores. Eram pessoas, assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Os escritores bíblicos, irmãos, eram pessoas de carne e osso, pessoas pecadoras, porém, Pedro é bem claro em dizer, eram homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eram falhos, mas eram homens santos. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Então Deus governou todo o processo. A inspiração divina tomou de conta de todo o processo para que o registro fosse inspirado, para que o registro, tudo que fosse escrito, fosse um trabalho supervisionado pelo Espírito Santo. Então, esses homens que escreveram a Bíblia, eles escreveram, viveram em diferentes épocas, eram pessoas de diferentes profissões, eram pessoas de diferentes formações culturais. Havia uma diversidade cultural, havia uma diversidade
intelectual desses homens, mas todos supervisionados pelo Espírito Santo. Por exemplo, irmãos, Lucas é o único escritor da Bíblia que não era judeu. Lucas era grego e ele escreveu aproximadamente um quarto do Novo Testamento, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. É um volume bem grande. E Lucas, ele fez um trabalho de pesquisa. Ele fez um trabalho de pesquisa para produzir o texto dele. Um trabalho de pesquisa. Ele entrevistou as testemunhas oculares, os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo. Ele fez uma pesquisa muito detalhada. Lucas foi um historiador, que pesquisou. Então, até mesmo, irmãos, nesse processo, tudo isso aí foi governado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo orientou Lucas a colocar no livro sagrado apenas aquilo que Deus queria deixar registrado para nós. Então, Deus se revelou para os escritores bíblicos de diferentes maneiras. Para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, o grego de Lucas, se você for ler o Novo Testamento na língua original, que é grego, você vai ver que o Evangelho de Lucas, ele usa um grego muito polido, um grego muito, vamos dizer assim, chique, um grego muito rebuscado, porque ele, em primeiro lugar, porque ele era grego, não era judeu. O grego era a língua mãe dele, e ele era um médico, era um estudioso, era uma pessoa de bom nível intelectual. Já no caso do Evangelho de João e as epístolas de João, ele era um pescador hebreu, ele nem era grego e era um pescador hebreu, não era um intelectual. E ele escreveu o Evangelho de João em um grego muito simples, inclusive quem estuda grego nos cursos de teologia, eles começam a estudar os livros escritos por João, que é mais fácil de compreender. Agora, irmãos, mesmo havendo essas diferenças, nada disso entra em contradição, só mostra o quão belo é o livro sagrado. Então, esses escritores bíblicos, eles se utilizaram da língua dos homens, hebraico, aramaico e grego. Então Deus falou na língua dos homens, Deus se revelou para nós na língua dos homens. Então hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. E esses escritores, eles se utilizaram de diferentes gêneros literários. O fato de se utilizar de diferentes gêneros literários, como a história ou narrativa, a poesia, provérbios, leis, cartas, ou epístolas, biografias, literatura apocalíptica. Então, embora se utilizasse de diferentes gêneros literários, nada disso, irmãos, tira a veracidade, de que a Bíblia é um livro divino. Por quê? Para falar de Deus e da relação de Deus com a sua criação e com o homem, nós precisamos, muitas coisas são difíceis de explicar com palavras. Ninguém é capaz de exprimir com palavras a totalidade do ser de Deus, da natureza de Deus. Então nós, seres humanos, quando vamos falar e escrever, a gente recorre a muitas figuras de linguagem, a muitas comparações, para poder tentar se aproximar o máximo possível da verdade profunda, da profundidade das coisas de Deus. Então, além de diferentes gêneros literários, os escritores bíblicos, eles se utilizaram de parábolas, de comparações, de enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas, de símiles, enfim, são várias figuras de linguagem que são utilizadas na Bíblia para se referir a Deus e ao seu relacionamento com o seu povo. Então, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor, conforme já falou. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Então observe, meus irmãos, que isso faz com que a Bíblia seja um livro plenamente divino e plenamente humano. Isso faz com que a Bíblia seja ao mesmo tempo um livro humano e um livro divino. E isso tem implicações para nós.
Porque como o livro divino, ela é inerrante e infalível, e a nossa única regra infalível de fé e prática. E como um livro humano, e que usou a língua humana para se comunicar, isso significa que nós, ao lermos e ao interpretarmos a Bíblia, precisamos levar em conta todos esses detalhes literários para poder a gente compreender e entender as Sagradas Escrituras. Então, não vamos, irmãos, cair em nenhum extremo, né? Dizer que a Bíblia é somente divina ou dizer que a Bíblia é somente humana. Ela é tanto humana quanto divina, igual a Jesus. Tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. 3.1, a inspiração do Antigo Testamento. Nós já lemos aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16, que Paulo disse que a Bíblia é divinamente inspirada. Ela foi inspirada por Deus. Isso é muito importante. Não foi um espírito qualquer. Existe a inspiração satânica. A inspiração satânica em que espíritos malignos, demônios, inspiram pessoas para fazer psicografia, e inspiram também pessoas para poder produzir heresias. Tem muitos livros, irmãos, que muitos homens e mulheres têm produzido aí ao longo da história, e ainda estão produzindo hoje, que são livros produto de inspiração satânica. Inclusive, muitos deles escritos por pessoas que se dizem crentes, por pessoas que se dizem pastores, teólogos, etc. e etc. Mas produziram por inspiração satânica, mesmo eles vivendo no meio dos crentes, convivendo na igreja. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo revela que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, tem muita coisa escrita lá fora que é de origem satânica, mas a Bíblia foi escrita por inspiração divina. O próprio Jesus mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Lucas 24 e 44, Jesus citou lá as 3 divisões da Bíblia hebraica, que era lei, profetas e salmos ou escritos. Então, o Antigo Testamento foi inspirado por Deus e o Novo Testamento também foi inspirado por Deus. O Novo Testamento possui 2 pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Então, Jesus, em João, por exemplo, João capítulo 14, versículo 26, vamos ler esse versículo. Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus prometeu à sua igreja, aos seus apóstolos e à sua igreja de modo geral, que o Espírito Santo que ele ia enviar, ia fazer com que eles se lembrassem, daquilo que Jesus tinha dito, que o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas. Então, João 16 e 13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso aqui prometendo, irmãos, de que os apóstolos e profetas que viessem depois de Cristo iam estabelecer as bases doutrinárias da igreja conforme a orientação do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículos 4 a 6, diz assim: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo estava falando aos Efésios que quando eles liam as cartas de Paulo, eles podiam perceber o entendimento e a compreensão do mistério de Cristo que Paulo tinha sido revelado a Paulo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, os apóstolos e profetas, e a Bíblia aí diz que eles eram santos, os santos apóstolos e profetas, eles deram continuidade, irmãos, à revelação divina
para nós, né? Jesus, no Novo Testamento, veio revelar o Pai, né? Veio revelar o Evangelho, e os apóstolos deram continuidade. 2 Pedro capítulo 3, versículo 2, diz Pedro: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então, Jesus, irmãos, fala mediante os apóstolos. Tem uns camaradas aí bacanas, metidos a teólogos e sábios, né, que fica dizendo: não, Jesus não falou nada sobre isso. Quem falou isso foi Paulo, porque Paulo era machista, Paulo era opressor, porque Paulo era não sei o que mais lá, Paulo era não sei o que mais lá. Isso é coisa da cabeça de Paulo. Quando Paulo fala uma coisa que eles gostam, aí é palavra de Deus. Deus falou através de Paulo. Quando Paulo fala uma coisa que eles não gostam, aí diz: não, isso aí é condicionamento cultural de Paulo. Paulo estava aí, essa coisa da cabeça dele. Jesus é a chave hermenêutica, vamos ver o que Jesus disse. Irmão, Jesus não disse tudo, Jesus não revelou tudo. Ele estabeleceu os fundamentos. E ele, né, antes, né, de partir, antes de voltar para o céu, ele designou os apóstolos para dar continuidade à revelação das Escrituras, do Evangelho, a sistematização da doutrina cristã, né, através dos apóstolos, orientados e supervisionados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi quem governou todo o processo. Pedro, irmãos, reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escritura. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, Pedro disse assim, já vou terminar: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então Pedro aqui, irmãos, ele reconhece que os escritos de Paulo, que essas cartas paulinas que estão aqui no Novo Testamento, são escritos inspirados, são escrituras sagradas, como as demais escrituras, como os demais livros da Bíblia. Então o próprio Pedro, ele atesta também que os livros de Paulo são inspirados como as demais escrituras. Então podemos ter certeza e confiar, irmãos, que este livro é a palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou os escritores para escrever esse livro. O Espírito Santo, irmãos, ele gera fé no coração do pecador quando se prega a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ao crer nesta palavra, ao crer nesta verdade, a pessoa é convertida, é regenerada, ela nasce de novo, e assim, irmãos, ela se torna uma nova criatura em Cristo. Então o Espírito Santo, ele tanto produziu a Escritura, como também é o melhor intérprete da Bíblia. Como um livro divino e humano, para a gente entender as Escrituras e compreender as Escrituras, precisamos estudar. Como é um livro humano, então nós precisamos estudar a língua, estudar as línguas originais, o português, precisamos ler, precisamos estudar, precisamos frequentar a escola dominical, precisamos aprender na escola dominical, no discipulado, precisamos aprender na doutrina, precisamos ler em casa, enfim, precisamos estudar a palavra de Deus em cursos teológicos como o do Setadem e tantos outros bons. Então, meus irmãos, precisamos buscar, precisamos labutar no conhecimento de procurar ler e compreender e interpretar as Escrituras. Agora, esse processo todo, irmãos, precisamos da iluminação do Espírito Santo, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Tem muitas coisas das Escrituras que a gente só vai entender claramente, com a iluminação do Espírito Santo. Então nós precisamos disto, porque foi o Espírito Santo que inspirou. Então, para terminar, vou ler a conclusão aqui da nossa lição, que resume tudo isso que a gente falou. Então diz assim a conclusão: a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente
e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a todos nós. Vamos valorizar a palavra de Deus, vamos conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor, e vamos também pregar e ensinar a palavra de Deus. Aqui, antes de passar a direção do trabalho aqui para o pastor Vicente, eu gostaria de fazer um convite todo especial a vocês. Neste ano de 2022, coloque o propósito no seu coração de ser um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, a Escola Dominical é um trabalho oficial da igreja, que não pode deixar de ser feito. Da mesma forma como o culto de domingo à noite, da mesma forma como o culto de doutrina, a Escola Bíblica Dominical não pode deixar de ser realizada na Assembleia de Deus em Mossoró. Para isso eu preciso do apoio de todos os dirigentes de congregação e de todos os coordenadores. Aqui vão tomar posse daqui a pouco cerca de 230 dirigentes de congregação. Domingo de manhã, irmãos, domingo de manhã, o programa do dirigente de congregação e do crente é na Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos oportunizar à igreja este trabalho de escola dominical. Então é um trabalho obrigatório, não tem opção, irmãos. Na minha congregação não tem professor, então o dirigente vai ser o professor da escola dominical. Nem que esteja lá, só ele e a esposa dele é para fazer a escola dominical. Então é para ter trabalho de escola dominical em todas as congregações da Assembleia de Deus em Mossoró. A escola dominical, ela é a responsável pela unidade doutrinária da Assembleia de Deus no Brasil. É um país muito grande, muito diverso, mas tem uma só doutrina na Assembleia de Deus por causa do trabalho de escola dominical. Então vamos estar incentivando os nossos irmãos, os nossos obreiros, professores, professoras, para poder despertar para este trabalho. Foi um dos trabalhos mais afetados pela pandemia e estamos, irmãos, com a frequência muito baixa na escola dominical. Precisamos reativar esse trabalho e incentivar a igreja para a Escola Bíblica Dominical. Eu conto com a ajuda, com a participação e com o exemplo de todos os dirigentes de congregação nesse processo. Domingo de manhã não é dia nem hora para dirigente de congregação ficar ausente da congregação. Todo dirigente de congregação é para estar lá no domingo de manhã participando da escola dominical e tendo estudado a lição. Não é para chegar lá assim sem nada não. O dirigente tem a obrigação de estudar a lição da escola dominical, de comprar sua revista, estudar a lição e ir para a igreja. Tem lá os professores, as professoras, você vai dar oportunidade para eles darem aula, mas você tem que estar pronto e preparado, para poder, se necessário for, você também ministrar a palavra de Deus. Quando uma congregação, a escola dominical da congregação é boa, ela reflete o apoio e interesse do dirigente na escola dominical. Quando um dirigente é negligente na escola dominical, aí ele destrói a escola dominical da congregação e Deus livre você, a mim ou qualquer um de nós de ser instrumento de destruir a escola dominical, mas que a gente seja instrumento de Deus para alavancar a escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos.